todo país do mundo, nos próximos 10 anos, cresceria a mesma coisa, na mesma média de crescimento dos últimos 10 anos. Isso aqui não é uma previsão, não é uma projeção, é só uma extrapolação do que aconteceu nos últimos 10 anos à frente. Mas se acontecer, sabe quais seriam as 7 maiores economias mundiais em 2022? Coincidência ou não, o ano bicentenário da nossa independência? Primeira, China. Segunda, Estados Unidos. Terceira, Brasil. Terceira maior economia mundial em 2022. Vamos mais longe. O que é mais impressionante não é o dado que eu falei agora, é o que eu vou falar. Se o que eu disse acontecer, e mais uma vez, eu não estou falando que vai acontecer. Pode acontecer e pode ser que não aconteça. Mas se acontecer, em 2022, a renda per capita no Brasil vai ser mais alta do que nos Estados Unidos. De novo, eu não sei se vai acontecer, o ponto não é esse. O ponto é, alguém aqui imaginava nessa sala que houvesse alguma possibilidade remota de, no período que a gente está vivo, a renda per capita no Brasil ser mais alta que nos Estados Unidos? Talvez esteja a 10 anos de distância da gente. Pensa 2002, está tão longe assim? Para mim é como se tivesse sido ontem. Talvez não aconteça, de novo, mas o simples fato que possa acontecer é uma revolução imensamente maior que qualquer coisa que jamais passou pela nossa cabeça. Deixa eu continuar no G7. Eu falei que os 3 primeiros são China, Estados Unidos e Brasil. 4º é Índia, 5º é Rússia, 6º Japão, 7º Alemanha. Fora do G7 ficam França, Itália, Inglaterra, Canadá, Espanha. Boa razão para eles colocarem mais cadeira em volta da mesa de reunião? Pois é. E agora, deixa eu falar rapidamente um pouquinho de como isso muda a política no mundo. Essa foto aqui tem 20 líderes que eu imagino que vocês não consigam ver as caras, mas enfim, acreditem em mim. Essa foto foi batida há 4 anos, de lá para cá aconteceram várias eleições. Nos países desenvolvidos, todos, menos um, dos presidentes e primeiros ministros que estão nessa foto e passaram por eleições, perderam as eleições. O único que conseguiu se reeleger lá foi Barack Obama. Para você se reeleger hoje num país desenvolvido, o seu adversário tem que ser o Mitt Romney, e às vésperas das eleições passa o maior furacão da história do país, passa na sua costa. Caso contrário, é impossível você ganhar uma eleição em países que estão todos em recessão. Qual é o outro lado da história? Países emergentes. Todos os líderes que estão de países emergentes, que estão nessa foto, tirando uma exceção, que é o mexicano, que não conseguiu eleger o sucessor, foi o único caso que teve mudança de partido, todos os outros se reelegeram ou elegeram sucessores. Será que é coincidência? Eu acho que não. Eu acho que é consequência de um processo muito maior. Quando eu falo de mudança, caso dê para ver aqui, eu tinha na foto oficial, do lado da rainha da Inglaterra, o primeiro-ministro britânico, que, aliás, já não é mais, é um dos que perdeu a eleição. Até aí não tem novidade. Novidade mesmo é quem estava sentado do outro lado da rainha. O cara... E os caras que eram presidentes do Brasil antes desse cara aqui, nem convidados para a reunião do G7 eram. O Brasil não fazia parte do G7. Agora o nosso cara vai e senta do lado da rainha, pô, na foto oficial. Mas, para mim, mudança mesmo não é isso. Mudança, para valer, é olha quem estava em pé atrás do cara. Barack Obama. Eu nunca achei que fosse ver um negócio que nem esse. O ponto onde eu quero chegar, gente, é muito simples. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. O mundo está passando pelas maiores transformações econômicas em séculos. E essas transformações são a favor do Brasil. Mais do que isso, elas são a favor do interior do Brasil, onde boa parte de vocês estão. Mais do que isso, elas são a favor das microempresas brasileiras que precisam aproveitar esse movimento, e parte disso passa por implementação de medidas que vocês também estão fazendo. Em resumo, meu ponto é, a sorte ajudou o Brasil. Vamos ajudar a sorte.
E o último recado é só reconhecer uma coisa. Nem tudo na vida muda. Uma das coisas que não mudaram, a gente vê no fundão da foto, o Berlusconi, então primeiro-ministro italiano, que já perdeu a eleição, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, estava de olho numa mulher que dava sopa na sala, no caso, era a rainha da Inglaterra. Muito obrigado, gente, foi um imenso prazer, meus contatos estão aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, abrimos neste momento a sessão de perguntas ao palestrante. Nossas recepcionistas estarão recebendo as perguntas na forma escrita. Quem quiser se pronunciar, basta levantar o papel com a pergunta. Temos um do lado direito aqui. Acho que tem um ali atrás também, do lado esquerdo. Por azar dele, a recepcionista desceu do lado esquerdo e ele está do lado direito. Obrigado. Bom, a pergunta é do Beto do Vale, do Mato Grosso do Sul. Antes de mais nada, obrigado aqui pelo parabéns pela palestra. Pergunta, mercado imobiliário no Brasil em alta, consumo de cimento per capita elevado, Europa em crise. É arriscado investir um empreendimento imobiliário no Brasil financiado por um banco europeu, que não estou conseguindo ler? Acho que tem por exemplo, o Santander, algo do gênero. A resposta é a seguinte, deixa eu falar um pouquinho de mercado imobiliário, então. O comentário é simples. Preço dos imóveis no Brasil subiu muito, está todo mundo assustado, eu fiquei também. E quando eu fiquei, eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa bastante ampla, que foi... Eu resolvi estudar bolhas imobiliárias no mundo inteiro. Eu peguei todas as bolhas imobiliárias que estouraram no mundo de 1900 para cá e separei em dois tipos. Bolhas por razões locais, regionais e bolhas nacionais. As que eu queria estudar e entender são as nacionais, porque no Brasil está acontecendo no Brasil inteiro. Por que eu separei as locais? Porque as locais são causadas por razões muito específicas. Por exemplo, quando teve a procura do ouro no meio oeste americano, teve uma bolha imobiliária. Foi todo mundo para lá, eles precisavam morar em algum lugar, bolha imobiliária. Se vocês quiserem pensar em Altamira, no Pará, será que Belo Monte causa uma bolha imobiliária? Talvez cause. Eu não fui estudar esse tipo de coisa. O que eu fui estudar foi o Brasil como um todo e os outros países também como um todo. E eu descobri algumas coisas. Bolhas imobiliárias têm muitas coisas em comum. A primeira, muita construção. Não tem surpresa para ninguém. Para que eu pudesse comparar as bolhas em períodos diferentes, eu precisava de uma mesma métrica, que foi onde eu usei essa história de consumo anual per capita de cimento. Eu falei que na China hoje é 5 vezes maior do que o nosso, mas eu não dei os números para vocês. O dado chinês é de 1.600 quilos por ano. No Brasil, pelas minhas contas, eu estou atualizando, o último dado oficial é de dezembro de 2010. Eu fiz umas contas para tentar atualizar para agora, pelas minhas contas hoje está mais ou menos em 350 quilos. As bolhas todas que eu vi, no ano que estouraram, elas variavam entre 400 quilos, as que estouraram no nível mais baixo. Vamos pegar as que estouraram, por exemplo, em 2007, 2008, foi quando teve essa última crise. Nos Estados Unidos, eram 450 quilos. Na Espanha, eram 1.200 quilos. Os Estados Unidos foi a mais baixa em 2007, a Espanha foi a mais alta. Na Coreia, em 97, estourou com 1.600. Hoje, na China, já está em 1.600, como eu falei, e não estourou. Resumindo, bolhas imobiliárias estouram entre 400 e mais de 1.600. O Brasil está em 350. Se for estourar em 400, o Brasil está uns 2, 3 anos disso. Não estaria muito longe. Se for estourar em 1.600, o Brasil está em 3, 4 décadas disso. Poderíamos ficar tranquilos. Falei, bom, por aqui eu não concluo nada. Qual foi a segunda coisa que eu fui olhar? Toda bolha imobiliária precisa, aliás, toda bolha de investimento precisa de um ar da bolha. O que é o ar da bolha? É o crédito. É o dinheiro que permite que a gente compre algo que a nossa renda não pode pagar. O problema de crédito é que se de uma hora para outra o crédito some, o que acontece
é que você fica sem dinheiro para pagar, sua renda já não podia pagar. A questão é, o Brasil, quando que crédito some? Ou é quando os bancos param de emprestar, quando tem uma crise financeira, o Brasil não está passando por isso e não vai passar em breve, ou quando a taxa de juros sobe, o Brasil está passando o contrário, a taxa de juros está caindo e, portanto, o custo do crédito está ficando mais baixo e não mais alto, porque quando ele fica mais alto, às vezes as pessoas não conseguem pagar, então o Brasil não precisa se preocupar com isso, mas o mais importante é a quantidade de crédito. O total de crédito imobiliário nas bolhas todas que eu vi que estouraram nos últimos 112 anos era de pelo menos 50% do PIB em crédito imobiliário. Esse foi o valor mais baixo. Estados Unidos, por exemplo, quando estourou em 2007, era 112%. Você tinha caso de ser 130% do PIB. No Brasil, é 5% do PIB. Por que o crédito é importante? Pelo seguinte, por que o crédito gera bolha? Imagine o seguinte, eu preciso vender um imóvel, não tem crédito, as pessoas têm que pagar à vista. Só quem pode comprar aquele imóvel é quem tem dinheiro suficiente para pagar à vista. Se, de repente, eu falo, não, agora, em vez de você ter que pagar R$500 mil à vista, você vai pagar em 360 prestações de R$2.000. Naquela cidade que havia, no meu exemplo, vamos fazer de conta, que tinha 10 mil pessoas que podiam comprar um imóvel de R$500 mil à vista, agora, na média, esse movimento do crédito multiplica por 8. Passa a ter 80 mil pessoas que podem comprar o mesmo imóvel. Se a procura fica 8 vezes maior, o que acontece com o preço? Ele sobe. Foi o que aconteceu no Brasil. Então, olhando por crédito, o que eu falaria é, esquece, não tem bolha imobiliária para estourar no Brasil tão cedo. A gente está há décadas disso. Aí eu fui ver uma outra coisa, mas, Ricardo, e os preços? Tudo parece tão caro no Brasil. Eu falei, parece mesmo. Deixa eu checar se está. E cheguei à seguinte conclusão. Na realidade, não é que está caro no Brasil hoje. Parece muito caro porque estava, sempre foi no Brasil, muito barato. Porque exatamente porque não existia crédito, muito pouca gente podia comprar imóvel no Brasil. E os preços eram muito baixos para padrões internacionais. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu peguei as 400 cidades com os maiores mercados imobiliários no mundo e fui comparar os preços. E tem, se não me engano, acho que 28 brasileiras. E aí eu fui comparar os preços. Na hora que eu fui comparar os preços, para minha surpresa, eu descobri o seguinte, só tem 3 cidades brasileiras que estão entre as 100 mais caras do mundo. Todas as outras estão para o lado das mais baratas, não das mais caras. Quais são essas 3? A primeira, eu já ouvi alguém falando aí, acertou na mosca, é Brasília. Brasília é a cidade mais cara do Brasil, inclusive com detalhe, qual foi a métrica que eu usei? Não era só preço, era preço dividido pela capacidade de pagamento, que é a renda. Então, o que eu peguei? O preço do imóvel médio vendido em cada cidade, dividido pela renda média de cada cidade. E tem um detalhe, Brasília tem a renda per capita mais alta do Brasil. Mesmo dividindo pela renda per capita mais alta do Brasil, o preço de Brasília é o mais alto do Brasil. E é o 20º mais caro do mundo hoje. Mas mesmo Brasília é 2,5 vezes mais barata que a cidade que hoje é a mais cara do mundo, que é Rabat, no Marrocos. Aliás, aí vem a outra informação. Por que a gente fica com a impressão que os preços no Brasil estão muito caros? Porque quando a gente compara os preços no Brasil, se você faz uma comparação com o preço fora do Brasil, a comparação é com Miami, com Nova York. E Miami e Nova York estão muito mais baratos do que o Rio ou do que São Paulo. Só que tem um detalhe. Miami hoje custa 5 vezes mais barato do que custava em 2007. Acabou de estourar uma bolha imobiliária lá. As cidades nos Estados Unidos e na Europa é que estão baratas. Não somos nós que ficamos caros. E aí vem o outro lado. Quais são as outras 2 cidades brasileiras entre as 100 mais caras? Balneário Camboriú, que eu acho que é uma comparação que nem vale muito pelo seguinte. Lembra que a comparação que eu fiz foi preço médio dividido pela renda média. Só que tem um detalhe. Muito do que é vendido em Balneário Camboriú não é comprado por gente de Balneário Camboriú. Então, os preços ficam inflados. E a terceira é o Rio de Janeiro, que tem 2 explicações. Olimpíadas, que só tem no Rio, e geografia. O Rio é uma linguiça espremida entre o mar e as montanhas. Não tem para onde expandir construção. Os preços sobem mais. Então, o que eu diria é, se é que há bolhas no Brasil, são muito específicas, casos muito específicos. Para o país como um todo, a resposta da pergunta é,
pode relaxar, porque o que tudo indica é que, por um bom tempo, o que a gente vai ver é preço do imóvel não só não despencando, que é o que as bolhas fazem, mas, na maioria dos casos, ainda subindo. Tá legal, vamos lá. Qual o limite do crescimento econômico do Brasil? Da mão de obra qualificada? E uma crise na Europa e Estados Unidos pode acontecer no Brasil futuramente? Bom, eu vou começar pela segunda parte. Uma crise como a deles pode acontecer no Brasil no futuro? Pode. A vantagem que o Brasil leva é que, na realidade, já aconteceu no Brasil. Não é que a gente até pode repetir e ter uma crise igual daqui a algum tempo, mas vamos entender a crise deles. A crise deles tem algumas características. Primeiro, tem uma crise fiscal. Crise fiscal significa o governo gasta mais do que arrecada, o governo está quebrado. Esse foi o Brasil dos anos 80, por isso que a gente teve inflação, por isso que a gente teve isso tudo. Então, a gente já teve isso. Será que a gente vai repetir o mesmo erro? Pode vir a repetir, mas eu acho que não. Segundo aspecto da crise deles, passou por uma bolha imobiliária. Na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos teve bolha imobiliária. Como eu acabei de mostrar para vocês, o Brasil ainda está muito longe de uma bolha imobiliária. Podemos vir a ter uma bolha imobiliária? Podemos, mas ao que tudo indica, isso está num horizonte muito distante para o Brasil. Eu vou dizer para vocês o que mais me preocupa a médio e longo prazo para o Brasil e que é um processo parecido para eles. Se chama, é um problema fiscal, mas que tem a ver especificamente com previdência. A história é a seguinte, a previdência como está, ela vai quebrar. O que isso significa é, não conte com a aposentadoria que está programada pela regra atual. Você não vai receber. Tem duas possibilidades disso acontecer. Ou isso vai ser ajustado ao longo do tempo, que é a melhor das opções, ou o que vai acontecer é que vai ter uma geração que vai ser entre a nossa e a dos nossos filhos, que não vai receber nada, que vai tomar um calote no meio do caminho. E a única escolha que a gente, o máximo que a gente vai conseguir, é escolher se a bomba vai cair no nosso colo ou dos nossos filhos, que é algo que eu não quero ter que escolher. E por isso, o que isso significa é o seguinte, a gente precisa se preparar para algumas coisas. A primeira, se aposentar mais tarde. A gente está vivendo muito mais e vivendo com mais qualidade de vida. O que isso significa é o seguinte, quando foi criado todo o regime de previdência, a idade média de aposentadoria, depois, o que eles chamam de, os demógrafos chamam de expectativa de vida condicional, que é o seguinte, depois que você chegou em 60 anos, quantos anos você ainda tem? Que é mais alta do que a expectativa de vida, porque você pode morrer do 0 aos 60, você já chegou nos 60. Quando foi criado o nosso regime de aposentadoria, essa expectativa de vida condicional dava, na época, em relação à idade de aposentadoria, mais 5, 6 anos. Hoje, ela está dando mais ou menos 18 anos a mais. Significa que, por aí, a nossa aposentadoria tem que pagar 3 vezes mais. Só que tem um detalhe mais grave. De lá para cá, seja no INSS, seja na Previdência do setor público, o problema piorou muito, começando pelo INSS. Naquele momento, no início, como é que funcionava? Para cada 8 pessoas trabalhando, você tinha um aposentado. Hoje, para cada 2 trabalhando, você tem um aposentado. Ou seja, você tem 4 vezes menos gente trabalhando para sustentar o aposentado e o aposentado vive 3 vezes mais. E vai piorar nos próximos anos, porque o Brasil vai envelhecer, vai aumentar a quantidade de aposentados. A conta não fecha. E o problema mais grave não está no INSS, está no sistema de previdência do setor público. Pelo seguinte, o buraco do INSS hoje, por ano, são 37 bilhões de reais. O INSS é o sistema que beneficia 27 milhões de aposentados brasileiros. No setor público hoje, você tem a seguinte situação. 900 mil aposentados estão gerando o déficit do sistema do setor público é de 78 bilhões de reais. E essa conta vai aumentar. Em outras palavras, quer dizer, o meu recado, e essa é uma das coisas, assim, a gente, primeiro, como governo, vai ter que resolver, vai ter que reformar o sistema, e para vocês, como pessoas, o que vocês têm que pensar é, façam próprio pé de meia, porque vai dar um problema no meio do caminho. Se o problema vai estourar daqui a 15 anos ou daqui a 30 ou 40, eu não tenho certeza, mas vai cair no colo de alguém. Então, a gente precisa estar preparado para isso, e não adianta falar, poxa, mas é o meu direito, falaram que eu teria o direito de me aposentar com isso. Não vai ter dinheiro para isso.
Esse é o problema mais sério do Brasil, e nos países ricos é a mesma coisa, tá? Lá, a única coisa é que lá vai estourar antes, essa vai ser a vantagem, a gente vai ver estourar antes lá, e por conta disso vai ter que ver o que fazer. Bom, outra palavra. Ok, que o Brasil é e será mais ainda o celeiro do mundo. Qual a sua opinião sobre as nossas terras e demais fatores produtivos serem comprados por grupos internacionais? Bom, eu acho o seguinte, o que o Brasil precisa é gerar riqueza, é gerar emprego, é gerar oportunidade. Para mim, menos importante do que na mão de quem isso está, é que isso gere negócios que gerem riqueza. E esse, para mim, acho que é o fator fundamental. Então, o que eu quero dizer com isso é que tem muita discussão a respeito de estrangeiro comprando terra no Brasil. A minha preocupação é outra. A gente precisa desesperadamente de investimento, seja de estrangeiro, seja investimento privado de brasileiro, seja do governo. O que eu quero? Os três. Bom, o mundo vive um momento de commodities com preços elevados e taxas de juros baixíssimas, o que favorece o Brasil e outros emergentes. O que acontecerá se a coisa inverter? Muito obrigado. Bom, o que vai acontecer é muito simples. Ótima pergunta. O que vai acontecer é que se a coisa inverter, balbal Brasil. A única chance de não balbar o Brasil é o Brasil resolver os seus problemas antes da coisa inverter. Coisa que daria tempo da gente fazer, porque, como eu falei, esse processo vai ser muito longo. O que significa isso? Precisamos investir em infraestrutura e precisamos, principalmente, investir em gente, educação, qualidade. Porque, assim, o país tem que ter uma vantagem competitiva qualquer, que é o que faz aproveitar determinados momentos. Por hora, terra, espaço, é a vantagem competitiva que está ajudando. A gente precisa, no meio do tempo, criar gente bem preparada, que é só a educação que faz. A boa notícia, temos uma geração para resolver o problema. A má notícia, não estamos resolvendo o problema. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Bom, os Estados Unidos consomem 25 vezes a mais que os brasileiros. Em 2022, os brasileiros com mais renda também consumirão ou pouparão. Bom, primeiro, eu não sei exatamente do que é esse consumo, mas esse dado me parece um pouco inflado. Efetivamente, os americanos consomem e poluem muito mais do que brasileiros e do que populações de outros lugares. Primeira coisa é, o brasileiro vai, em média, consumir muito mais, o que é natural. Quer dizer, não adianta você virar para alguém que era pobre, que não tinha chance de consumir, e que agora tem dinheiro no bolso e fala, peraí, agora que chegou a sua vez, aguenta as pontas porque nós temos que salvar o planeta. O cara vai lá, bicho, sinto muito, cara. Você está aí de barriga cheia faz um tempão, na minha vez você não quer que eu encha a minha pança? Para com isso. Então isso não adianta, vai aumentar. O que a gente precisa fazer é encontrar formas de que esse aumento de consumo seja compensado por tecnologias que são menos poluentes. Eu acho que esse é o fator fundamental. Bom, na minha infância, vendia-se 1 tonelada de açúcar para se comprar um simples relógio suíço. Hoje, compra-se um bom relógio chinês por pouco mais que 1 quilo de açúcar. Perdemos o trem dos manufaturados, vamos pelo atalho dos produtos primários. Comente. Ótima pergunta, Roberto. Olha, primeiro, o que isso quer dizer é o seguinte, naquele exemplo que eu falei, o teu exemplo está me dizendo o seguinte, com 1000 vezes menos açúcar, você compra o mesmo relógio. Isso não significa que a gente perdeu o trem dos manufaturados, significa o contrário, significa que o produto manufaturado aqui, o relógio, passou a valer menos. Agora, o ponto fundamental é, isso significa que, então, o caminho é vender matéria-prima, é vender commodity? Não, eu acho que não. O meu ponto, e acho que vale uma explicação histórica aqui, é o seguinte. Normalmente, o que as pessoas falam é que país que produz matéria-prima é país atrasado. E que o bom é produzir produto manufaturado, produto com mais valor agregado, produto com mais conteúdo tecnológico. E meu ponto é, o bom muda dependendo das condições. Por que, historicamente, normalmente, é melhor, sim, vender produtos com mais conteúdo tecnológico? Por uma razão muito simples. Normalmente, o que você tem é, ao longo do tempo, preço de matéria-prima caindo e preço de produto mais bacana subindo. Normalmente. Por que a gente acha que isso é sempre assim? Porque é o mais comum.
E, principalmente, porque foi o mais comum no período que a gente está vivo. Se a gente pegar, por que de 1900, para ser preciso, do final da década de 40 até 2000, o preço das matérias-primas despencavam e o resto subia? Aconteceu duas coisas que quase ninguém comenta no final da década de 40. A primeira, em 1947, aconteceu a independência da Índia. Quando a Índia ficou independente, ela fez o seguinte, a Índia, então, era o centro têxtil britânico. Ela ficou independente, ela falou, eu não quero mais ser o quintal dos ingleses e eu quero ficar autossuficiente. Ela fechou a economia indiana e, ao fechar a economia indiana, elas tiraram do mercado mundial uma oferta de mão de obra, ou seja, trabalho, gente para trabalhar. Na época, eu não me lembro, acho que eram 500 milhões de pessoas, alguma coisa do gênero. E tiraram do consumo de alimento, porque a Índia passou a produzir o próprio alimento que consome. Alguém falou de açúcar agora há pouco. O maior consumidor mundial de açúcar hoje é a Índia. Aliás, falou de relógio. Outra coisa que a Índia é o maior consumidor mundial é de ouro. Por quê? Porque, bom, eu não vou me alongar, porque isso, aliás, porque é uma história muito boa. Vou falar do açúcar primeiro. Do açúcar é muito simples. Os indianos são pobres, a caloria mais barata que alguém pode comprar é açúcar, e boa parte dos indianos só comem garapa, que é água com açúcar. A do ouro, a história é sensacional, que mostra o mundo que a gente está vivendo. A história é a seguinte, por que a Índia é o maior comprador de ouro do mundo? 40% do ouro comprado no mundo vai para a Índia. Tem várias razões, mas a mais interessante, mais divertida, tem a ver com o seguinte, e mostra o mundo maluco que a gente está vivendo. A maior parte dos casamentos na Índia hoje são arranjados, que para mim não é uma demonstração de avanço cultural. Se bem que eu tenho que reconhecer que eu tinha um monte de amigo indiano, eu morei 10 anos em Nova York, tinha muito amigo indiano, tem muito indiano por lá. Todos eles felizes da vida com os casamentos que os pais escolheram para eles. Eu não sei se nós que escolhemos os nossos podemos dizer a mesma coisa. Mas, enfim, onde eu queria chegar com essa história é só o seguinte. O casamento lá mostra uma sociedade machista, que vê no casamento uma solução para um problema financeiro e econômico. A solução, o problema ao qual eu me refiro, sob a ótica dos indianos, são as filhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles pagam e pagam bem para se livrar delas. É sério, gente, é triste, mas é sério. O que eu quero dizer com isso? A solução se chama regime de dotes. O pai da noiva paga, em média, 5 anos de salários do noivo para o sujeito pegar a filha e levar embora de casa, agora a responsabilidade é sua. Haja sociedade machista. Mas onde eu quero chegar com isso são 5 anos em média de salário. Aliás, está aqui uma dica, para quem achar que tudo que eu falei é besteira, o Brasil não pode dar certo, a dica está aqui. Mudem-se para a Índia, casem-se com uma indiana, os próximos 5 anos da vida de vocês estão resolvidos. Bom, mas voltando para a história do ouro, que é onde eu queria chegar. Os dotes na Índia são pagos principalmente em ouro. Os indianos adoram ouro. E aí vem a parte interessante. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos? O desemprego ficou baixo? Salários subiram? Lá na Índia, o desemprego caiu mais. A Índia cresce mais que o Brasil, portanto, o desemprego caiu mais. Os salários subiram mais. Os tais 5 anos de salário que o pai precisava pagar para casar a filha, subiram também. O sujeito está tendo que comprar mais ouro. O resultado, o preço do ouro, mais do que multiplicou por 10 nos últimos 10 anos. O mundo está bem maluco, né? Mas, voltando onde eu estava, até perdi o fio da meada, a pergunta era a história dos produtos primários, o que acontece. O ponto é simples, gente. Quando a Índia saiu, diminuiu a procura por matéria-prima e aumentou, ao contrário, quando ela se fechou, diminuiu a procura por matéria-prima e diminuiu a oferta de braço barato, de gente barata para trabalhar, ao mesmo tempo a China fez a mesma coisa. Em 48, um ano depois, a China ficou comunista, se fechou e fez o quê? Tirou 1 bilhão de trabalhadores na época baratos e diminuiu a procura por matéria-prima. O que aconteceu com o preço das matérias-primas nos 50 anos depois? Despencam. E aí a gente falou, não, matéria-prima é sempre uma fria. O que acontece em 2001 quando o movimento inverte? Agora está subindo. Como eu falei, da mesma forma que esse ciclo levou 50 anos, esse próximo, de alta de matérias-primas por conta de Índia e China, já teve uma década e deve ter mais algumas, o que beneficia a matéria-prima. Mas vai acabar também. E quando acabar, o que vai acontecer?
novo ciclo de alta de produtos, de alta tecnologia e de tudo. E é por isso que eu falei, temos que investir em educação, porque lá para frente vai continuar a ser o fator mais importante, o fator que vai nos beneficiar. Bom, não havendo mais perguntas, eu agradeço, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, meus contatos estão aí, e um ótimo evento para todos. Obrigado, gente. Os nossos agradecimentos ao economista e comentarista da Globo News, senhor Ricardo Amorim.